E o nosso assunto agora são os desafios da transformação digital no financeiro das empresas. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós falamos agora com o especialista em gestão financeira e tecnologia para empresas, João Augusto Bettenhauser. Olá, obrigada pela entrevista. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. João, fala para a gente, então, quais foram essas transformações? Como que era o setor financeiro das empresas antes? Como que ele é hoje? Quais são esses desafios? Bacana. Então, o que a gente acaba percebendo, né? Os departamentos financeiros geralmente são mal vistos, né, pelas outras áreas, né? O pessoal do financeiro é aquele pessoal que às vezes não é nem chamado para o churrasco da empresa, né? Porque geralmente ele está procurando reduzir custos, o pessoal acha que está sempre buscando cortar a folha de pagamento de colaboradores e muitas vezes são mal interpretados, né? Então, a gente percebe que com o passar do tempo, a área financeira ela acabou se tornando mais estratégica. As pessoas começaram a enxergar isso independente do tamanho do negócio, né? A gente olha para grandes empresas, obviamente, tem times mais imponentes, já tem áreas completas, tem diretores e tudo mais, mas quando a gente olha até para empresas menores, o financeiro começou a ganhar um papel mais importante para a tomada de decisão. E claramente o grande ponto motivador disso é a tecnologia envolvida, né? Tanto para a demonstração dessas informações, a organização dessas informações, mas também pela facilidade com que ela veio utilizando uma série de processos ao longo desse caminho, né? Então, acho que esse grande ganho na eficiência operacional, no conseguir formatar relatório de forma mais rápida e mais simples para a tomada de decisão, com certeza foi o principal ponto de transformação nesses últimos anos. E quais são essas ferramentas hoje, né? E o profissional que lida com isso, ele mudou muito, o perfil do profissional teve que mudar muito, né? Com certeza. Então, antigamente, quando a gente olhava para um profissional, estou procurando um gerente financeiro, um analista financeiro, um coordenador para cuidar aqui das finanças da minha empresa, estava buscando sempre uma pessoa num perfil mais fechado ali de economia, de administração, até de contabilidade. Hoje, quando a gente olha para um profissional dessa área, ele precisa estar antenado nas tecnologias do momento. Então, sistemas para gestão, o que está sendo utilizado em inteligência artificial para previsão de resultados, como isso pode ser implementado no seu dia a dia, quais são os principais nuances que ajudam na contenção de custos, como que eu posso fazer uma implementação, às vezes, de um software de gestão de projetos que pode ter um custo inicial X, mas que ao longo do tempo esse custo vai me otimizar potencialmente numa redução muito mais importante. Então, um olhar aberto para sistemas, um olhar aberto para tecnologia e sempre buscando se complementarizar nessa parte que é essencial do entendimento financeiro, com certeza é um grande ponto diferencial. Nessa questão do perfil mais estratégico agora que demanda o profissional de financeiro, quais são essas características que as empresas precisam procurar nesses profissionais? Por que ficou mais estratégico? Eu costumo falar que o financeiro, né, o controle e a gestão do fluxo de caixa, levando seus relatórios, ele é o guia da empresa, né? É pelo financeiro que você vai decidir qual que é o tamanho do cliente que você vai atender, qual que é o tamanho da empresa que você pode ter, se eu preciso melhorar a minha negociação com os meus fornecedores. A única área que consegue, de fato, demonstrar isso é a área financeira, porque ela vai ser ali um raio-x, de fato, da empresa, de tudo que está acontecendo, tá? Então, a aplicação de uma visão mais estratégica deixa de lado aquele monte de folha em cima da mesa que a gente, né, tinha aqueles. Se você procurar na internet, foto de um contador, foto de um gerente financeiro, provavelmente aparece até um desenho lá de alguém com um monte de papel ensinando isso, mas só acabou, né? Hoje é algo muito mais automatizado na parte chata de fazer, né, de tabelar informaçõezinhas, digita isso, lança lá. Hoje os sistemas já estão proporcionando isso de forma muito mais organizada e os próprios bancos, né, têm soluções muito mais facilitadas que sejam integradas para essa rotina ser simplificada. Então, dito isso, se busca muito mais um profissional que saiba analisar um relatório e consiga dar um direcionamento para as demais áreas, para onde elas devem ir, né? Qual que é o passo, para que lado esse departamento precisa caminhar, essa área precisa caminhar, do que, de fato, alguém para ficar buscando pedacinhos de informação fragmentadas em várias áreas diferentes. Entendi. E isso vale para todos os tamanhos de empresa? Como que você analisa isso? Com toda certeza. Obviamente, empresas maiores têm mais recurso, têm, né, profissionais muito mais capacitados por conta, né, de ter capacidade financeira para estar trazendo essas pessoas. Isso já é uma realidade um pouco mais
um pouco mais antiga, vamos dizer assim. Então, outros sistemas já foram aplicados e o que acontece é uma modernização dos mesmos. Quando a gente está olhando para o pequeno e médio, que nenhum empreendedor, eu pelo menos não conheço nenhum, há 10 anos trabalhando nesse meio, abriu um negócio para cuidar do financeiro dele, né? Ele abriu porque ele é muito bom em alguma coisa, porque ele tem um talento, porque ou por necessidade ele começou um negócio que acabou crescendo ao longo do tempo, né? Então ele é obrigado a aprender sobre o financeiro. Ele não é apenas um empreendedor, ele também é um empresário. E aí dentro disso, ferramentas acessíveis, desde conteúdos voltados para a organização de processos financeiros na internet, por exemplo, até software de gestão que tem para todos os bolsos, estão disponíveis hoje de uma forma fácil no mercado. Os próprios bancos, como eu comentei, estão ofertando soluções relacionadas à gestão financeira. Para quê? Para conseguir dar essa visão estratégica sobre o financeiro e, ao mesmo tempo, o empresário não parar de fazer, não parar de fazer o que ele faz melhor, que é atender seu cliente, que é fazer suas negociações do outro lado. Entendi. E você enxerga alguma peculiaridade ou semelhança nas empresas aqui do Brasil ou da nossa região? Tem diferença para outras empresas? O que você observa? Olha, claramente, né, o nosso estado ele tem um potencial econômico gigantesco, né? A gente percebe cada vez mais tá entre os tops do país quando a gente faz algum tipo de comparação socioeconômica, mas o fato da educação financeira em si é um problema a nível nacional. Então a gente tem ali mais da metade das empresas quebrando antes de completar 5 anos. E o principal motivo disso é, de fato, a falta da gestão financeira. Então não existe mais uma opção. Precisa ser profissionalizado, eu preciso ter um controle do meu fluxo de caixa, eu preciso saber para onde tem o meu dinheiro, para poder não é simplesmente fechar o mês, 20 dias depois que o mês já acabou e pensar o que vai fazer com o dinheiro. Tem que ter uma organização sobre isso. E é muito bacana perceber que tem ferramentas, instituições e outros players caminhando para fazer essa entrega e apoiar essas empresas que, querendo ou não, são responsáveis aí por boa parte do PIB do nosso país. E você tem algum case, algum exemplo de empresas que investiram nisso e hoje estão muito bem? Olha, a gente tem um número que é bacana de trazer, que quando as empresas fazem automações dos seus processos financeiros ou implementam tecnologias, né, relacionadas especificamente para isso, o resultado é apresentado ali na redução do tempo. Né? A gente pensa, poxa, qual que é o recurso mais escasso que a gente tem? De fato, é o tempo. Né? A gente percebe uma redução de até 90% do tempo gasto para organizar o financeiro. Pô, 90% é muita coisa, porque esse 90% você vai atender o teu cliente, você vai atender o teu fornecedor, você vai treinar os teus colaboradores e você vai fazer a empresa crescer. Então, existe uma linha bem interessante que apresenta que empresas bem geridas, mesmo que não tenha nenhum tipo novo de lançamento comercial, ela acaba vendendo mais. Porque o recurso organizado gera tempo para que a empresa foque em fazer o negócio crescer. Que o empresário foque em conseguir organizar seu time, negociar seus fornecedores e conseguir dar esse andamento como um todo. E existe, na sua avaliação, um número de pessoas para trabalhar no departamento financeiro ou segmentos específicos para se trabalhar? Como que você analisa a estrutura de uma empresa para funcionar bem nessa área? Legal. Eu acho que cada caso é um caso e depende muito do momento que a empresa está vivendo. Mas acho que deixando como um ponto de reflexão. Geralmente, é comum encontrar empresas com uma pessoa que ainda está começando a carreira cuidando do financeiro. Então, às vezes, coloca um estagiário cuidando do financeiro. Coloca lá a sua secretária cuidando do financeiro. E tudo bem, essa pessoa vai executar até um determinado momento. E aí você olha para a área que é o coração da empresa, que garante que os recursos estejam, de fato, disponíveis, apresentáveis para que você consiga tomar uma decisão. Muitas vezes, e na maioria das vezes, para ser sincero, acaba ficando na mão de uma pessoa que talvez não seja tão capacitada. Então, o ideal aqui, não falando de número, mas é ter alguém que de fato conheça, que se capacite para isso. Né? Então, poxa, eu sou uma empresa pequena, sou só eu aqui, né? Eu sou, vamos dizer assim, um microempreendedor que tenho 2 pessoas aqui junto comigo. Poxa, então eu vou dedicar uma parte da minha semana para cuidar do meu financeiro, uma parte do meu dia para cuidar do financeiro. Eu vou estudar, tem muitos materiais gratuitos na internet, no Sebrae, que é um baita impulsionador, né, dessa parte, palestras, cursos, enfim, vou buscar me capacitar disso para cuidar. Poxa, já estou um pouquinho maior, a empresa está caminhando, vou trazer uma pessoa que consiga assumir uma posição de me ajudar a consultar essas informações.
e assim por diante. Acho que esse é o número ideal, vai depender muito do momento da estrutura que a empresa está. Mas é importante que o financeiro acompanhe o crescimento dela, porque senão vai acontecer lá de passou um tempo, a empresa tem um resultado muito bom, né? Muitas vezes por ter um produto muito diferenciado, só que ela não profissionaliza essa parte financeira e pode estar deixando de ganhar em outros pontos, pode deixando de aproveitar outras oportunidades. O financeiro também não é sempre sobre gastar menos, né? O financeiro também é sobre ganhar mais. E ganhar mais está totalmente ligado à eficiência e na gestão do seu fluxo de caixa. Bacana. E você citou um ponto que é interessante, porque hoje muitas e muitas empresas são MEIs, né? Então, para manter realmente esse negócio aberto, você trouxe o dado de que as empresas muitas vezes são abertas, mas não se sustentam no mercado, né? E isso é reflexo da parte financeira. Então, para as pessoas que são MEIs, qual recado você dá? Olha, Letícia, acho que o principal recado é não torne uma empresa que ainda é MEI, que é pequenininha, que está começando, numa complexidade ao extremo, como a gente vem a buscar. Às vezes a empresa é pequenininha e tem uma complexidade de gestão do tamanho de uma empresa de médio e grande porte. Então, acho que o grande ponto é, poxa, a média do empreendedor brasileiro é ter de 4 a 5 contas correntes, porque ele tem dificuldade em conseguir acesso a crédito. Então, ele vai abrindo uma em cada, vai pegando um produtinho em cada um. Tente concentrar isso, tente reduzir isso, busque conversar, criar um relacionamento com instituições ali que vão te apoiar, e dentro disso, trocar com o seu gerente, apresentar suas informações para o gerente, ser o mais transparente possível. Acho que esse é o primeiro ponto. Busque se capacitar. De novo, tem muito material gratuito na internet. Ninguém precisa fazer um mestrado em finanças para cuidar do financeiro de uma MEI, pessoal. Acho que o grande ponto aqui é você entender princípios básicos. O que é um custo? O que é uma despesa? Os dois que saíram, mas qual é a diferença disso para o meu negócio? E como que eu devo investir esse recurso que eu estou ganhando ali, tanto para o crescimento dela, quanto para a pessoa que está ali por trás. A gente sabe que o empreendedor não consegue separar isso. Independente do tamanho que a instituição da que a empresa vai estar, ela tem essa relação muito íntima e é super importante fazer essa separação, que é a dica mais importante. 92% das empresas no Brasil hoje, independente do tamanho, tá? Estou trazendo aqui de todas que têm algum tipo de sócio relacionado na operação, misturam o dinheiro do pessoal com o profissional. Isso mata a empresa, pessoal. Então é muito importante separar lá o dia específico, onde vai ser feita a sua retirada, e lembrar que a empresa que paga as suas contas. Então você não pode matar a empresa. Então vamos tentar organizar isso da melhor maneira possível, separa as continhas, isso aqui é da empresa, isso aqui é meu. Acho que esse é o princípio básico e que precisa ser seguido por todo mundo. E se tiver algum empresário agora nos ouvindo, quais são os aplicativos ou softwares ou a maneira como as pessoas devem fazer o seu financeiro na empresa? Olha, de novo, a gente fala um pouquinho numa questão de timing, né? Então, de que momento que esse empresário está? Então, se ele ainda é muito pequeno, poxa, a minha sugestão é, dentro dessas guias online, desses cursos, esses pontos que a gente conta no YouTube, no próprio Sebrae e tudo mais, tem muita planilha gratuita, que é um começo. Um começo para você entender o teu financeiro. Tem muito material ali que vai te ajudar nessa primeira organização. E conforme as coisas vão acontecendo, essa planilha já vai dando um pouquinho mais de trabalho e é necessário automatizar ela, você vai buscando outros softwares de mercado que começam em R$10 e, enfim, tem muitos que são gratuitos sempre. Além disso, existem instituições que ofertam sugestões e tem soluções de gestão financeira já dentro do seu meio. Então, dando exemplo, o próprio Sicredi é uma das instituições que tem isso, sei que a Caixa está desenvolvendo isso também. Então, tem até seu próprio banco, numa dessas, já pode te ofertar uma solução, pode te ajudar. Dá uma ligada para o teu gerente e pergunta se tem alguma solução para te apoiar nisso. E diante de todas essas mudanças e transformações nos últimos anos, para onde estamos indo quando o assunto é o setor financeiro? Eu acho que a percepção é que quanto mais organizado o controle e a gestão, mais eficiente a empresa se torna. Então, a gente tem muita questão de inteligência artificial que está sendo aplicada, tanto para previsão de fluxo de caixa, para saber se vai faltar dinheiro, se vai sobrar dinheiro e aonde alocar, sugestões relacionadas à aplicação em produtos. Então, o grande objetivo é que
o próprio banco observe e te apresente da seguinte forma: poxa, vai faltar dinheiro, então já tem uma linha específica para você não ter que ficar naquela loucura de descobrir como é que vai pagar as suas contas na outra semana. Ou se sobrar um caixa, te direcionar para uma área de investimentos, né? Uma organização sendo feita para você fazer o seu melhor fluxo de pagamento. Então a tecnologia está aí para apoiar. Vai precisar ter pessoas por trás, com toda certeza. A tomada de decisão precisa ser humana. Qual que vai ser o papel da inteligência artificial, do machine learning, das ferramentas de automação em geral aqui? É literalmente ser uma ferramenta para auxiliar nessa tomada de decisão. Te demonstrar dados para você não ir mais simplesmente no feeling, na intuição. Conseguir ter uma decisão concreta, porque está vendo números e geralmente os números não mentem, né? Então acho que esse é o grande ponto. Tá certo, João. Mais alguma informação, algum ponto, algum dado que você acha interessante trazer? Não, eu só queria reforçar de novo, né? Que mais da metade das empresas fecham as portas por não cuidar do dinheiro. Isso é um índice que, ano a ano, ele tem N iniciativas, a gente percebe alguns avanços, daqui a pouco baixa um pouquinho de novo. De novo, a causa é a gestão. Não existe. Se teu produto é ruim, se você não faz o serviço adequado, é a lei do mercado, né? O mercado não aceita desaforo. Mas tem tanto negócio bom, todo mundo aqui que está ouvindo com certeza conhece alguém que trabalhava super bem, fazia um super atendimento, o produto era maravilhoso, mas o negócio não foi para frente, é um restaurante que fechou, é uma lojinha que não deu certo. Por quê? Porque faltou gestão, pessoal. Então, aceita que é necessário se profissionalizar na parte de gestão financeira. E não tem tamanho para começar. Você abrir o teu negócio, você já precisa saber se organizar dessa forma. A gente pega exemplos como dos Estados Unidos, por exemplo. É comum as empresas lá buscarem uma ferramenta de gestão financeira antes de abrir o seu negócio. Culturalmente aplicado lá, um planejamento financeiro do seu negócio antes mesmo de abrir. Para quê? Para ter mais assertividade. Então, por isso que é um país que acaba tendo um pouco mais de facilidade em alguns quesitos, principalmente relacionado a crédito. O nosso caso aqui ele vai diferente. A gente procura a solução quando já está tudo pegando fogo, né? Então, vamos tentar olhar para o financeiro com mais carinho, entender que ele é essencial, separar um dia da semana, um horário ali, 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia, pelo menos, para dar uma olhada, começar a se conscientizar nisso. E com o passar do tempo, posso te garantir que os resultados da empresa vão acompanhar a melhoria dessa organização do financeiro da empresa. Tá certo, João. Muito, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Nós conversamos com João Augusto Bettenhauser, especialista em gestão financeira e tecnologia. Falamos sobre os desafios da transformação digital no financeiro das empresas. João, muito obrigada, viu?